Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nossa versão 2.0 do boot de atendimento. Agora ela fica num menu exclusivo para o boot, então aqui o WhatsApp Boots. E aqui é possível criar um ou mais fluxos de atendimento. Eu vou criar aqui um novo. Esse aqui é o limite de inatividade, então de repente uma pessoa que ela manda mensagem, o boot responde e ela não seleciona nenhuma opção. Aqui é um tempo que se ela não responder nada, não escolher uma opção, ele vai finalizar a sessão e a hora que ela mandar mensagem, ele vai começar do início. Então aqui por padrão é 1 hora. E a hora que atinge esse limite é opcional, mas é possível enviar uma mensagem para ela. Aqui nós temos os canais, então eu posso selecionar os canais que eu quero que esse boot responda. Por enquanto não vou selecionar nenhum. Aqui em salvar, ele vem aqui para o nosso boot editor. Então agora nós conseguimos editar cada etapa e cada mensagem do boot. Então aqui início, finalizar, menu, texto, horário de atendimento, filtro de número. Então aqui ele tem todos os componentes que permite a gente construir passo a passo aí o boot de atendimento. Nós temos aqui também o modelo, né? Nós podemos aqui importar dados. Se você já tiver um boot cadastrado, você pode importar os dados dele, por exemplo aqui. E tem também o modelo do sistema. Eu vou aqui importar o modelo do sistema. Então aqui ele importou para mim já os componentes. Então como que funciona aqui? O início do chat. Então sempre que o cliente mandar uma mensagem, ele vai cair aqui no início do chat. Eu seleciono e clico editar componente. Então aqui, olá, meu nome é Edu, assistente virtual da Trix Telecom. Então ele vai enviar essa mensagem. Na hora que ele enviar essa mensagem, ele vai vir para essa saída e aonde que ela estiver ligada. Então aqui eu estou ligado num menu. Então ele vai vir aqui para o menu e vai enviar as mensagens do menu. Quando você importa o modelo, ele já vem com as mensagens pré-prontas aqui também. Então, por favor, digite apenas o número da opção. Se a pessoa enviar outra coisa, ele envia aqui. Você poderá enviar, por exemplo, aqui áudios e fotos e pede para ela escolher as opções. Aqui tem financeiro, suporte comercial. Eu posso remover aqui. Eu só quero falar com atendente, por exemplo. Então, aqui, a hora que eu salvar, ele reduziu aqui. Então já não tenho aqui, por exemplo, as opções de financeiro e suporte. Para remover uma linha é só clicar, ó, ela ficou verdinha, e clica aqui, ele remove as linhas. Aqui a saída do menu, é importante ficar atento aqui na saída, que aqui ele tem saída 1 até a saída 7. E as bolinhas, eles não ficam exatamente na reta da saída. Então aqui a gente precisa respeitar a ordem. Então a bolinha 1 é a saída 1, saída 2, saída 3, 4, 5, 6 e 7. Então aqui saída 1, segunda via da fatura. Então eu liguei aqui no componente segunda via da fatura. Ah, eu quero utilizar só a segunda via da fatura. Pode utilizar esse componente aqui. Ele já vem pré-configurado também com as informações. Eu quero utilizar a segunda via da fatura com o Pix dinâmico. Então eu pego aqui, tem um componente segunda via da fatura mais Pix. Vamos selecionar aqui o sistema. Eu tenho um Gateway Pix. Vou utilizar a mesma mensagem. Vou colocar aqui só para eu salvar o componente. Eu vou copiar a mensagem. Copiei aqui a mensagem. E vou colar aqui. Que ela não tem faturas em aberto e atendimento finalizado. Então, eu configurei o componente aqui, segunda via mais Pix. Vou apagar esse, lembrando que aqui o segunda via mais Pix, a única diferença é que você seleciona aqui um Gateway Pix. Na nossa wiki tem todas as informações como que você cadastra, realiza a integração com a Galaxy Pay e também com o Gerencianet. Mas qualquer dúvida também, só entrar em contato com a nossa equipe que nós auxiliamos aí na configuração da integração. Então aqui eu desvinculei segunda via da fatura, posso deixar ele aqui se eu quiser. E
eu venho aqui, então aqui eu liguei segunda via mais Pix. Então aqui eu tenho verificar conexão, desbloqueio de confiança, abrir chamado. Então aqui no desbloqueio de confiança, eu tenho aqui a quantidade de dias, eu tenho aqui todas as mensagens, conexão desbloqueada com sucesso, o que não foi possível, ou que não foi permitido. Tenho aqui abrir chamado, então a opção de abrir chamado, ele vai abrir um chamado direto no sistema. Então posso ter um assunto dinâmico, onde aqui eu coloco o assunto, tem alguns assuntos de exemplo, de sugestão, mas eu posso adicionar o assunto que eu quiser aqui. Ou eu deixo um assunto fixo, então fica a seu critério deixar um assunto fixo, fica mais fácil para o cliente, ou deixar o assunto dinâmico, que daí o cliente vai escolher entre os assuntos que você adicionar aqui nessa lista. E aqui também as instruções que podem ser todas editadas, e também aqui um limite do chamado para o cliente não abrir vários chamados de uma vez. Então, nós temos aqui as opções automáticas e aqui falar com o atendente. Então, aqui eu já não tenho mais, isso aqui são os departamentos, se fosse para dividir, eu não tenho mais esses componentes, vou deixar aquele mais simples, sem departamento. E aqui eu já tenho o meu horário de atendimento. Uma coisa bem importante, esse componente aqui, segundo a via da fatura, a entrada dele está desconectada, então não tem problema. Se você tiver qualquer componente com a entrada desconectada, não tem problema. Mas você não pode ter componentes com a saída desconectada. Por exemplo, aqui no menu eu tenho a saída aqui desconectada. Isso não pode acontecer porque se o cliente escolher essa opção, a hora que ele for tentar processar essa saída não tem nada conectado, ele vai gerar um erro, né? O erro é assim, uma mensagem para o cliente, não vai aparecer mensagem de sistema, nada, mas aí ele não consegue continuar, então ele vai mostrar uma mensagem que não conseguiu processar e vai voltar sempre para o início. Então, nunca deixar saídas desconectadas. Então, aqui a saída falar com o atendente, vou jogar lá no horário de atendimento. Aqui a saída 6, que é finalizar atendimento. Se eu escolher o finalizar, aqui eu jogo para o fim do chat. E duas tentativas inválidas, eu vou mandar um textinho para ele. Então, só para dizer aqui que ele não conseguiu escolher as tentativas, aqui você pode editar esse texto. Por exemplo, aqui está muitas tentativas inválidas, um texto mais amigável, por exemplo, desculpe, não consegui entender sua mensagem, e aqui ele já encaminha para atendimento. Então ele fala que não conseguiu, e ele encaminha aqui, valida o horário e já envia para atendimento. Então aqui nós utilizamos o modelo do sistema, editamos um pouco, construímos um fluxo aqui, um componente bem bacana também aqui é o identificar cliente. Então esse identificar ele vai no sistema e vai associar o CPF do cliente ao contato dele. Então, por exemplo, aqui para agilizar seu atendimento, por favor, digite seu CPF. Então aqui esse identificar cliente, lembrando que cada componente que está aqui você pode adicionar quantas vezes você precisar, você pode adicionar ele separado, por exemplo, você poderia usar esses dois componentes ao mesmo tempo. Então, segundo a via da fatura, você pode colocar um outro menu, então, por exemplo, aqui eu tenho um outro menu, colocar a mensagem aqui, por favor, escolha uma das opções. Eu posso colocar aqui, pagar via boleto, pagar via Pix. Por favor, escolha uma das opções de pagamento. Digite apenas o número de uma das opções. Então, um exemplo, eu poderia pegar esse menu, trazer ele para cá, porque vai manter organizado aqui. Então, aqui eu estaria utilizando, então, eu peço para ele escolher. Então, se ele escolher pagar via boleto, ou se ele escolher pagar via Pix. Aí aqui a gente tem que personalizar as mensagens, né? Então aqui no boleto eu tiro as informações do Pix
E aqui no Pix eu tiro as informações do boleto, passo a não enviar o PDF, não envio a linha digitável, envio só as informações Pix. Então a ideia aqui é que seja personalizável. Então você pode enviar uma única mensagem com os dados do boleto e do Pix, aí o cliente ele escolhe qual que ele prefere. Ou você pode ir colocando novos menus, pode colocar informações dos seus planos e pedir para ele escolher. Aqui em relação ao abrir o chamado, você pode colocar no suporte, mensagem para ele reiniciar o roteador. Então aqui nós vamos personalizando conforme aí a necessidade ou conforme o modelo que você achar mais interessante. Então aqui eu tenho o identificar cliente. Então aqui também eu vou adicionar esse componente aqui. Lembrando que não pode ficar nenhuma saída desconectada. Então aqui eu vou jogar para o atendente. Então eu vou sempre jogar para o atendente. A validação do horário aqui é só para avisar o cliente que está fora de horário e se estiver, ele recebe uma mensagem pedindo para ele aguardar. Então aqui eu vou identificar o cliente e lembrando que tem que salvar aqui para salvar todo o fluxo. Esse botão salvar aqui só salva o componente e é necessário salvar aqui para ele salvar todo o processo. Aí a gente consegue ir organizando aqui, tem algumas opções. Se der 2 cliques aqui, ele adiciona uma bolinha para contribuir aqui, às vezes fica mais fácil de organizar, quanto mais componentes, né? Mais linhas aqui, então ó, ele fica mais fácil de adicionar os itens aqui. Então você pode adicionar quantos componentes forem necessários para que fique aí de forma mais prática possível de acordo com sua realidade. Um último componente aqui é o filtro de números, você pode adicionar ele aqui. Então, por exemplo, se você tiver um técnico ou às vezes algum número que você não quer que caia aqui no boot, por exemplo, você pode primeiro vir aqui para o filtro de número e se não tiver listado, que é os números que não estão cadastrados, ele vem aqui para o menu. Se for um técnico, por exemplo, às vezes ele conversa com você nesse número, você pode ou finalizar o atendimento, que daí ele nem vem para cá, ou você manda ele direto para o operador, que daí ele consegue também conversar com o pessoal direto no chat, sem precisar ficar escolhendo esse menu. Então, olha outra opção que a gente conseguiu adicionar aqui. Então, se ele estiver na lista, ele vem para o atendente, e se ele não estiver, normalmente os clientes, ele vai vir aqui nas opções do menu. Horário também eu poderia colocar esse filtro de horário aqui para que o boot funcionasse só no horário não comercial. Então, se tiver no horário atendimento, já vai para os operadores. Se não tiver, ele vem aqui nas opções automáticas. Então, a ideia é que você personalize, edite da forma como achar mais interessante. Então aqui eu vou salvar, a gente não pode esquecer de salvar e lembrando também nunca de esquecer de deixar uma saída aqui desconectada. Mas de modo geral é isso, então esse é o nosso novo construtor de boot, já está disponível aí, menu WhatsApp bots. Você pode construir ele aqui inteiro antes de vincular a um canal, então aqui ó, ele não está vinculado a um canal. A partir do momento que eu venho aqui, eu ativo, ele vai estar funcionando no canal. E se você estiver com a versão 1.0 ativada, ele vai desativar automaticamente e já vai entrar essa opção aqui em vigor. Aqui eu arrastei, tem as opções de zoom, editar. Então é isso aí. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a nossa equipe.